Eu sou Ismael Pichirilo, tenho 42 anos. Eu sou um cara apaixonado por carro desde pequeno, desde criança. Por carro antigo também, eu gosto de carro de todos os gêneros, mas eu tenho uma paixão por carro antigo muito forte. Eu tive vontade de comprar um carro desse modelo, um Puma, quando eu ainda era menino, tinha uns 16, 17 anos, tinha um cara perto da minha casa que tinha um e ele estava vendendo, mas na época eu não consegui comprar. E aí ficou essa vontade desde então. E aí quando eu mudei para cá em 2010, o meu vizinho de frente era um ex-colecionador dos anos 70, 80. Ele colecionava especificamente air cooler de Volkswagen, tudo que era refrigerado a ar. E ele tinha esse carro já. Era um carro desde zero e ele teve uma história com um carro bem bacana, porque em um momento da vida dele ele precisou vender toda a coleção de carro dele. E aí ele resgatou esse carro em algum momento, ele trouxe de volta esse carro e mais um outro, um Fusca, que eu também comprei dele. E aí eu sempre tive vontade de comprar esse carro dele, quando foi em final de 2013, 2014. Ele me falou que ia vender e eu falei, pô, mas agora não dá e tal, não sei o quê. No fim ele falou, cara, vou vender pra você, me fala aí como você consegue pagar, como você quer pagar e o carro é teu. E aí eu comprei esse carro dele em 2014. Desde então, assim, o compromisso era que se algum dia eu fosse vender, eu deveria oferecer primeiro para ele de novo, né? Agora eu não vou conseguir fazer isso porque, infelizmente, o ano passado ele partiu e aí ficou ainda mais essa história com o carro, essa relação com o carro, porque a gente construiu uma relação bacana como amigo, ele era bem mais velho, ele me tratava um pouco meio como filho, eu acho que essa questão também de eu gostar de carro, ele também, então a gente tinha uma relação muito próxima. O Puma tem uma história bem interessante também no Brasil, numa época que ainda não tinha uma oferta tão grande por carro esportivo, na década de 60, 70, então a Puma começou a construir os carros com carroceria de fibra de vidro e o chassi de Volkswagen, nesse caso aqui é um chassi de Brasília e mecânica de Brasília. Então era uma opção que o brasileiro tinha para ter um carro um pouco diferenciado, que fugia um pouco ali do Opala, do Corcel, dos carros mais convencionais da época. A Puma começou como um carro de pista, foi feito em cima do DKV na época, né? Então eles usavam como um carro de pista, como um carro de corrida. Depois eles começaram a usar chassi de Carmanguia, que são os Pumas um pouquinho menor e tal. E aí em 77 eles começaram a usar o chassi da Brasília, encurtado, um pouco encurtado, chassi mecânica de Brasília. Então a Volkswagen fornecia para a Puma a parte do chassi, a mecânica toda, o chassi vinha sem numeração e a Puma montava a carroceria de fibra de vidro e toda a parte interna do carro, vidro, tudo era fabricado pela Puma, carimbava lá o número do chassi e era assim que os carros eram produzidos, nessa época aí de 77, 78 mais ou menos. Esse carro especificamente, desse modelo, ele foi até 79, 80. Depois a Puma ainda continuou com uma produção muito pequena. E agora ela está retomando, tem um carro novo aí sendo construído, bem bacana. Então também tentando voltar pelo caminho das pistas, que foi de onde eles surgiram lá no final da década de 60. As peças de mecânica, elas são basicamente Volkswagen. Então Fusca, Brasília, servem muito bem nesse carro. Eu teria eventualmente a dificuldade de conseguir, por exemplo, uma roda original desse modelo, porque aí já é uma coisa que foi fabricada especificamente para o carro, eventualmente um vidro, se eu precisar substituir. Mas as peças de mecânica, basicamente, é muito tranquilo de conseguir. Com meu filho, eu acho que eu saí pouco com ele pra estrada mesmo, porque tem a questão de colocar cadeirinha, uma questão meio de segurança. Eu ando aqui dentro bastante com ele, então volta e meia eu chego às vezes do trabalho, se o carro estiver aqui na garagem,
ele fala que, ah, pai, quer dar uma voltinha de Puma e tal, e aí eu levo ele dar uma voltinha. No aniversário dele de 1 ano, eu coloquei a cadeirinha dele aqui dentro do carro e ele chegou na festa com esse carro. E ele ainda bebezinho ali, 1 ano, curtindo um rock and roll ali e tal, balançando a cabeça. Então é bem legal, a gente tem uma relação bem forte. Toda vez que eu falo em vender o carro, eu sempre penso nele e minha mulher sempre fala, pô, mas você vai vender, e aí? E o Dedé, ele adora o carro, como que vai ser? Então acaba me prendendo um pouco em relação a isso também. Cara, ele ainda, para um carro da década de 70, ele tá legal ainda. Às vezes, ele apresenta poucos problemas, até porque essa mecânica da Volkswagen é muito tranquila. Qualquer um consegue consertar esse carro, tipo, você amarra ele com arame e ele sai funcionando, é muito tranquilo em relação a isso. O interior tem alguns detalhezinhos que eu quero arrumar, uma fechadura, alguma coisa assim, mas muito pouca coisa. O antigo dono realmente cuidava bem do carro, eu também mantive. Mas sempre, carro antigo sempre vai ter alguma coisa para você fazer, nunca vai estar perfeito. Ele refez os bancos e aí manteve a estrutura original, mas ele colocou um encosto de cabeça diferente do que existia originalmente. E ele refez o painel também com uma forração em couro. Acho que basicamente isso, assim. Todo o restante do carro é original, as rodas, faróis de lanternas, todo o restante é original. Eu pintei os para-choques de preto, que originalmente eles são cromados. Mas foi mais porque eu achei que ia dar uma caracterização legal no carro. E aí as pessoas que são os puristas de carros antigos, eles inclusive falam, pô, como você fez isso e tal. Então tem uma história de, o original não é assim, tá bom, beleza, mas pô, eu curti, eu achei que ficou legal. Mas basicamente isso, o restante continua da forma como eu comprei mesmo.